Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês uma novidade que trouxe um alívio e uma certa alegria também, porque era algo que eu já estava esperando há um bom tempo e que é algo que eu considero muito importante para mim, para o Josué, e também acaba sendo importante para o canal, porque a partir de agora vocês vão acompanhar uma nova realidade da minha maternidade com o Josué. Então, se você acompanha aqui o canal, você já deve ter visto a respeito de consulta que eu tive com um neuropediatra, e esse neuropediatra me encaminhou, né, para uma outra avaliação, e eu fiquei traumatizada dessa consulta, eu fiquei com raiva, eu fiquei, não sei que palavra usar, mas eu fiquei traumatizada dessa consulta, porque eu esperava que esse neuro pudesse me dar respostas, e na verdade ele não me deu, ele simplesmente me encaminhou e eu saí de lá frustrada, ele mal olhou para o Josué. E eu marquei um outro pediatra, daí via particular, naqueles SOS consultas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Eu até depois eu vou olhar se tem fora do Rio Grande do Sul, mas são essas consultas populares que eles chamam. E eu marquei um neuropediatra nesse SOS consultas, até com um médico que foi muito indicado. E quando eu entrei no consultório, o médico já olhou pra mim e disse assim: mãe, ele não para, né? Eu disse assim: não, ele não para. E aí ele já chegou falando do jeitinho dele, né? Chegou falando. E aí o médico olhou pra mim e disse assim: isso é mais natural, né, em crianças autistas. Não que todas as crianças autistas têm, né, essa hiperatividade, mas é o mais natural. E de cara, assim, ele já falou: não, mãe, é normal isso, né? A criança autista, ela tem muito essa agitação, né? E eu fiquei parada pensando assim: meu Deus, eu nem abri a boca. E o homem simplesmente já jogou assim. Aí eu vi que ele me notou assim, meio apreensiva, e aí ele pegou e falou, né? Ele pegou e disse assim pra mim: mãe, não te assusta, né, com o diagnóstico, que a gente vai trabalhar isso juntos, né? E pensa num médico humano, sabe? Eu fiquei pensando assim: meu Deus, se eu pudesse colocar esse médico que me atendeu e deu o diagnóstico com aquele médico que atendeu o Josué, que mal olhou pro Josué, nem olhou pro parecer, não fez nada, simplesmente deu um encaminhamento, sabe? Esse médico, ele já olhou pro Josué com um olhar diferente. Sabe quando tu sente que, além, né, da pessoa ter esse olhar clínico, porque já tá acostumado, ele já vê, né, as crianças, o adulto, enfim, ele já está acostumado. E ele teve um olhar diferente, ele conversou comigo, ele me questionou a respeito da gestação, se o Josué tinha tido parto normal, parto cesárea, e aí me questionou, né, com quando que ele começou a falar, e aí eu citei para ele que foi a partir de março, quando ele entrou na escolinha, que antes disso ele falava poucas coisas. Então, foi uma consulta totalmente diferente daquela consulta que eu tive lá no convênio. E de cara, assim, ele já pegou o papel, já foi dando laudo, né? Aí me deu o laudo, já me encaminhou para as terapias que tem que ser feita, com fono, com TO. E, enfim, ele já me disse assim: ó, vai lá no CRAS da tua cidade e já começa, já encaminha, né, essas terapias para que ele consiga fazer o quanto antes começar a terapia. Então ele já me disse assim: ó, vai pro CRAS. E outra coisa que ele me falou, eu tava dentro do consultório, ele disse assim pra mim: mãe, eu vou dizer pra ti, muito antes de ir pro CRAS, muito antes de fazer a carteirinha e tudo mais, vai numa loja e compra aqueles cordãozinho. E aí eu fui na loja e comprei, né? Daí disse pro Josué: tu queria um cordão? E eu tenho um cordão da minha chave que eu ando com ela pra cima e pra baixo, e ele sempre falava que queria um cordão. Eu disse: não, agora eu vou te dar um cordão. Então já saí da consulta e comprei o cordão. E o próprio médico disse assim pra mim: mãe, quando tu sai, né, no shopping, coisa assim, as pessoas te olham, né? Eu disse assim: as pessoas me olham. Eu até procuro, acabo... Eu sei que não só eu, mas muitas outras mães, eu sei que muitas mães têm essa coisa assim de... Não é que a gente não sente vergonha do nosso filho, mas a gente se sente incomodada porque a gente vê os olhares das pessoas. E quando tu não tem o cordão, as pessoas te olham te julgando. Mas quando tu tem o cordão, gente, parece que é uma mágica. Porque eu saí com ele e fui comprar o cordão e o olhar das pessoas mudou. Sabe quando as pessoas olham e pensam assim: ai, que bonitinho. Ele fez assim um bailinho, vamos dizer assim, ele deu um chororô.
E o olhar das pessoas foi diferente quando eles viram só um cordão, não tem carteirinha, não tem nada, eu não fiz ainda. Eu até vou fazer e vocês vão acompanhar, né, no decorrer dos vídeos. Então eu vou mostrar para vocês como é que está sendo a nossa trajetória desse pós-diagnóstico, como é que é a marcação das consultas, da parte terapêutica, como que está sendo o encaminhamento da carteirinha, porque a gente tem direito, né, à isenção da passagem, principalmente pelo fato de que o Josué teve a terapia dele é 2 vezes, 2 fonos na semana, 2 TO na semana, tudo 2, porque o médico deu o suporte 3 para ele, né? Tanto que ele falou assim, teu filho já tem 3 anos e 3 meses e ele já deveria falar nitidamente, formar frases nitidamente e ele deveria te fazer conversação. E o Josué, ele até forma frases, mas são frases curtas e ele fala, mas ele não fala corretamente. Tem algumas poucas palavras que ele fala corretamente. Então o médico já me falou algumas coisinhas ali nessa consulta. Já marquei a próxima consulta agora para dezembro. Então nessa próxima consulta eu vou falar para vocês. Então vocês já vão acompanhar como é que vai ser essa função de terapia, a carteirinha. Eu vou trazer um vídeo falando só sobre os direitos do autista. Então vai ser só um vídeo só sobre os direitos do autista, do acompanhante, no caso também. Então, mas o básico, o mais básico de todos é essa isenção que a gente tem da passagem, principalmente pelo fato de que tem que fazer terapia. E como é que tu vai fazer? Como é que eu vou fazer 2 terapias por semana, fora várias terapias que tem que fazer? Como que eu vou pagar a passagem? Só de passagem vai gastar mais de um salário, porque é muito vai e volta, o local da terapia é longe, vai dar acho que pelo menos uns 8 quilômetros mais ou menos de distância, então não tem condições de tu ficar bancando ou do Bolsa Família ou de qualquer outra coisa. A gente realmente precisa dessa isenção. Talvez tu vai te perguntar assim, mas ela tá alegre porque o filho dela é autista. Não é uma questão de estar alegre por ele ser autista ou não. Mas eu estou alegre pelo fato de que o meu filho teve um diagnóstico e agora eu vou ter uma direção. Eu tenho uma direção para onde ir agora. Sabe? Antes era só aquela coisa assim, poxa, mimado ele não é, né? No sentido, eu dou bastante colo, eu faço cosquinha, mas isso é algo natural de toda mãe. Agora, no momento que às vezes as pessoas, né, pensam assim, ela faz todas as vontades dele. E não, eu falo muitos nãos pro Josué, eu até deixo ele de castigo, eu até citei num outro vídeo. Então, não é o comportamento dele, a parte dele se pôr em risco, N situações que o Josué faz. Hoje, eu vejo que muitas coisas que ele faz tem a ver, sabe, com o quadro do autismo. Só que eu estava tão focada em manter o meu filho vivo, porque sim, a gente, né, quem é mãe e tem um filho a partir de 2 anos, eles entram naquela adolescência, a adolescência do bebê, né, o terrível 2 anos, e eu acho que juntou tudo, a adolescência da criança e mais o autismo, juntou tudo e, bom, explodiu, porque realmente o Josué vivia se botando em risco. Agora não tanto, porque ele já tá mais focado em algumas brincadeirinhas com terra, mas era sufocante, assim, era estressante, porque ele vivia se botando em risco. Fogão, faca, um monte de coisa. A gente realmente fica zonza de tanta coisa que a gente precisa manter o nosso filho vivo. E a gente só pensa assim, vou manter meu filho vivo e o resto agora no momento vai ser detalhe. E a importância de ter um diagnóstico. Quando a gente tem um diagnóstico, a gente sabe, não, eu vou ter que fazer o método Denver, eu vou ter que fazer a ciência ABA, o que eu vou fazer? A gente vai ter que escolher qual que a gente vai fazer, por onde a gente vai caminhar, por onde a gente vai fazer, se a gente vai fazer via SUS, se a gente vai fazer via convênio, como que a gente vai fazer essa terapia do Josué, como que vai funcionar? Porque enquanto a gente tem a dúvida, a gente não sabe nem se vai pra lá ou vai pra cá, a gente fica esperando. No momento que a gente tem um diagnóstico, aí a gente já tem uma direção, né? E eu vou começar com a terapia ABA com ele e vou trazer aqui para vocês também. Inclusive, já comprei um curso a respeito da ciência ABA para começar a trabalhar com o Josué. E algo que eu vejo muito, eu espero, né? Eu peço a Deus que quando ele começar com essas terapias, que não sejam só aqueles profissionais que chegam e fazem o seu trabalho, sabe? Eu quero muito que seja um profissional que some comigo, porque como eu vou fazer a terapia com ele em casa, eu quero que esse profissional
venha somar, não venha fazer uma atrapalhação, porque às vezes tem profissionais que fazem uma metodologia que nem condiz com algo que tu tá fazendo em casa ou com algo que, por exemplo, tu aprende numa faculdade. Eu tava me inscrevendo para fazer faculdade, uma pós-graduação em neurociência, totalmente voltada para o autismo, só que daí eu achei esse curso e disse, não, então vou fazer o curso primeiro e talvez depois eu faça a pós. Porque agora, nesse momento, vai ter muita terapia, eu vou ter que, além de levar ele para terapia, eu tenho que levar ele para a escola. Então vai ficar muitas coisas na rua, as minhas entregas, por exemplo, do iFood, da Uber, eu não sei como é que vai ficar, provavelmente vai ficar mais restrito, não sei como é que vai ficar. Então, vai ser tudo novo agora. Então eu preciso, né, que pelo menos eu consiga ou pegar um bom profissional e replicar em casa o que a gente vai aprender com esse profissional, ou que eu consiga um fono lá na rua e, sei lá, mais o psicólogo e o restante das terapias eu conseguir aplicar em casa. Porque eu sei que eu posso sim aplicar terapia com ele em casa conforme eu vou aprendendo no curso. E algo que eu quero falar a respeito para os pais, né, se tu tem dúvida, se teu filho é autista, se por algum motivo tu também tá esperando pelo convênio e o teu convênio te jogou pra lá, te jogou pra cá, paga uma consulta, né, te esforça, vê onde tem um local, faz o questionamento para ver se alguém te indica algum médico que tenha um preço mais acessível. O médico do Josué foi um preço bem acessível, não foi aqueles R$1.000 que tem gente que cobra, então foi um preço acessível. Eu consegui, eu vou voltar nesse médico, né, agora em dezembro. Então, se tu tens a dúvida do teu filho ser autista ou qualquer outra particularidade atípico, né, como eles chamam, procura um médico, junta um dinheirinho e faz essa consulta. Porque eu acho que, como eles mesmos dizem, né, quanto antes a gente descobrir o diagnóstico, quanto antes a gente começar uma terapia, melhor é para o nosso filho. Eu vou deixar aqui no link da descrição um curso gratuito do Dr. Thiago Castro. Ele é pediatra, os dois filhos dele são autistas, e eu fiz esse curso dele gratuito e acabou me esclarecendo algumas coisas. Inclusive lá no curso ele fala que, sabe aquele médico que acompanha os nossos filhos na puericultura? Aquele médico ali já poderia ter encaminhado o meu filho. Aquele médico já poderia ter visto que o meu filho estava com atraso na fala, que o meu filho tinha alguma coisa de diferente, vamos colocar assim, que não estava de acordo com o quadro de desenvolvimento para a idade. O médico da puericultura ele tem aval para dar o diagnóstico. Só que muitos profissionais não dão. E nesse curso do Thiago Castro é que ele fala a respeito disso, né? Ele passou também por N situações com o diagnóstico do filho dele, e ele começou a fazer uma terapia, ele faz a terapia junto com o filho dele, e é um pai, né? Ele é da área da saúde, mas ele é um pai acima de qualquer coisa, então ele sabe do que ele tá falando. Vou deixar o link aqui, se você quiser o curso gratuito dele, tá ali as aulas, tá no YouTube. Como eu falei, às vezes a gente, né, não tem esse conhecimento, e eu, sinceramente, eu achei que quem podia dar o diagnóstico era só o neuro, e na verdade não. Aquele pediatra que estava acompanhando o Josué podia ter dado o diagnóstico para ele, ou poderia ter dito para mim, não, mãe, olha só, eu tô notando que tem alguns atrasos nele aqui, vamos dar uma pesquisada, vamos tentar passar por algum psicólogo, alguma coisa, e não houve interesse na parte dele, porque eu sempre foquei na parte respiratória do Josué, porque ele sempre teve muitas crises respiratórias, no sentido sempre com o nariz cheio de secreção, e eu sempre fazendo aquelas lavagens, então eu foquei tanto na parte respiratória do Josué que eu esqueci de ver o restante. E manter o guri vivo, né? Como eu digo, assim, eu foquei tanto na parte respiratória e manter ele vivo que eu não prestei atenção nos outros sinais. E quero abrir uma aspas aqui. Eu sei que tem muitas famílias que, quando recebem, né, o diagnóstico de autismo, independente do suporte, algumas pessoas ficam assustadas, algumas pessoas ficam com medo de o que vai ser da vida do seu filho, o que vai ser. Eu sei que tem autista verbal, o autista não verbal. Eu tenho uma colega que a menina dela é não verbal. Então, eu sei que para alguns pais acaba sendo um pouco pesado
Eu vou talvez colocar a palavra pesado, não sei, mas eu sei que tem alguns pais que sentem medo e depois vão se acostumando, né, conforme vai acontecendo as terapias. Então a minha dica é, não te assusta, né, não te assusta porque não é uma doença, né, o autismo ele não é uma doença. E conforme tu vai pegando jeito, né, porque tem aquela criança que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, com certeza. Outra criança, dependendo do momento, tem aquela criança que tem a seletividade alimentar. O Josué não tem, graças a Deus, o Josué não tem. Não sei se é por causa do meu estímulo, mas não fica pensando que por que comigo, né? Pensa aquela coisa assim, ó, e por que não comigo? Né? É que nem eu penso assim, Deus me deu, né? Quando eu tava gestante, eu dizia pra Deus assim, Senhor, que o meu filho venha saudável. Senhor, que o meu filho venha saudável. E o Josué veio saudável. Então, quem sou eu pra me queixar de um autismo ou de qualquer outra, né? O TDAH, ele também teve diagnóstico de TDAH. Eu vou gravar um vídeo só sobre o TDAH. Mas, enfim, às vezes as pessoas se assustam e se tu prestar atenção na rua, tu vai ver que tá cheio de mães e pais de autistas e tu não precisa te assustar com esse diagnóstico. E para quem não sabe, o autismo ele é um transtorno que afeta a comunicação, a interação social e afeta também o comportamento da criança. E nem todas as crianças, né, que nem vocês já devem ter visto no Facebook, por exemplo, crianças com crise com fogos de artifício, chorando muito que tu não consegue acalmar, né? Então, são crianças autistas e difere do grau. Tem barulhos que o Josué suporta, tem outros barulhos que ele já se agarra na minha perna e ele diz, eu tenho medo. Então, é aquela coisa do abraço, né? O Josué eu consigo sossegar ele no abraço. Eu aperto ele no abraço, eu dou aquele abraço bem apertado e aonde ele pega e respira, ele sente a minha respiração, a gente respira junto. E aquilo, não vou te dizer que 100% tranquiliza, mas o meu abraço é o que dá segurança para ele. E para quem, né, tá descobrindo o diagnóstico do seu filho agora, o meu conselho, né, é que você procure, né, talvez um grupo de apoio no Facebook, algum grupo de apoio que tenha na tua cidade. Eu, particularmente, não irei procurar, porque eu vou focar no curso, né, porque eu sou muito elétrica. Conforme vocês vão vendo os vídeos, vocês vão vendo que eu sou muito TAC. Então eu não tenho essa coisa assim de precisar estar dentro de um grupo. Provavelmente depois que eu fizer esse curso, que eu for introduzindo no Josué, que eu for vendo o desenvolvimento dele, eu eu estou com uma ideia, lá na escolinha que o Josué fica, tem outras crianças autistas e eu quero, de repente, ter algum dia da semana de eu ingressar lá dentro, conversar com a professora e fazer algum tipo de terapia com os autistas que já estão lá, né? Não vou pegar autistas novos, mas de eu poder somar de alguma forma para ver se a gente consegue ter alguma melhoria no desenvolvimento dos autistas que já tem lá e de eu poder passar alguma informação para as mães que esses meninos já têm até mais idade do que o Josué. Mas eu quero sim poder ajudar, não somente ajudar quem está me assistindo aqui, mas ajudar as pessoas que já estão mais próximas a mim, talvez na nova escola do Josué, que o ano que vem, em 2025, ele vai trocar de escola, eu já estou mais do que decidida. Então, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer as terapias com o Josué em casa, quero fazer com que ele se desenvolva cada vez mais. Ele é uma criança super inteligente, é fácil de eu lidar com ele, porque eu sempre explico, desde sempre, eu sempre expliquei pra ele, ó, mãe vai trocar, ó, mãe vai fazer tal coisa, ó, mãe vai fazer isso, tudo que eu vou fazer, mãe vai lá no mercado, tudo eu falo pra ele. Então, eu acredito que isso facilita e muito pra eu conseguir manejar bastante com o Josué. Então, basicamente, esse vídeo é para contar para vocês que sim, o Josué teve o diagnóstico de autismo, teve o diagnóstico de TDAH e teve o diagnóstico do TOD, o TOD, que seria o transtorno do dizer não, né? Quando a gente fala que não e a criança já se enlouquece, não aceita o não de jeito nenhum, faz tudo o contrário do que a gente pede. Vou gravar um vídeo também a respeito desse transtorno, mas esse vídeo era mais para falar a respeito do diagnóstico positivo do autismo. Ele recebeu o diagnóstico de suporte 3.
E o suporte 3 por quê? Porque ele vai precisar de muitas terapias iniciais para que ele venha a ter um progresso e conforme ele for progredindo, vai diminuindo o suporte. Então, sim, ele pode vir a ter o suporte 1, que é aquele suporte mais leve, como alguns chamam. Então, o suporte do Josué foi o suporte 3. E antes que eu me esqueça, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários se você é mãe de autista, você é pai de autista, se você tá na dúvida se o seu filho é também, ou algum parente que você conhece que também é, e os pais estão nessa coisa meio perdido, não sabe para onde vão. Eu vou trazer todas as informações que eu aprender dentro do curso, eu vou trazer aqui para vocês. Talvez alguma informação pode ser que seja complexa demais, então eu vou encontrar alguma forma de trazer para vocês, mas tudo o que eu aprender lá no curso eu vou trazer para vocês aqui. Vou indicar esse curso conforme eu for aprendendo, não posso indicar o curso agora, porque realmente eu não comecei, mas eu vou trazer para vocês tudo que eu aprender, eu vou trazer para vocês aqui também. Até mais!